Bem, gente, boa noite a todas e a todos. É um grande prazer ver aí a sala virtual, ainda que virtual, né, enchendo com algumas caras novas também. Eu vou dar as boas-vindas a todo mundo. Nós vamos começar agora o segundo ciclo do nosso grupo. Nós terminamos semana passada com um ciclo sobre gestão biopolítica de corpos negros e a narrativa da brasilidade, no qual nós discutimos vários textos, mas, sobretudo, esse livro aqui, da Lilia Schwartz, que é sobre autoritarismo brasileiro. E, a partir de hoje, nós vamos entrar num outro tema, que é o ressentimento e a moral neoliberal, e vamos trabalhar com quatro textos, na verdade, dois textos diferentes, um artigo da Wendy Brown, que é esse sobre cidadania sacrificial, que vamos conversar sobre ele hoje, e a partir da semana que vem nós vamos discutir 3 capítulos desse livro da Wendy Brown, que é intitulado Nas Ruínas do Neoliberalismo. Ótimo tê-los aí novamente. Hoje a condução dos trabalhos vai ficar com a Gabriela, que está aqui. Eu ia falar do meu lado, mas do meu lado só para mim, não sei como é que as imagens aparecem para vocês aí, mas para mim ela está do meu lado aqui na tela do computador. Vou passar a palavra então para você. E para quem é novo no grupo, só algumas dicas assim de conduta, comportamento na sala, deixar os áudios sempre desligados para evitar ruídos, mas se possível deixar a câmera ligada para a gente ter uma interação melhor, e fiquem à vontade para fazer questões. A gente costuma usar a estratégia da mãozinha, vocês podem levantar a mãozinha, que é um recurso aqui do Zoom, e a gente vai observando quem está com a mãozinha levantada e vai passando a palavra para as pessoas. E além da mãozinha levantada e da possibilidade de se manifestarem, falando, também é possível escrever no chat, a gente vai acompanhando sempre o chat, é um bom mecanismo para, sobretudo, fazer sugestão de leituras ou de visita a sites e tal, que dá para colocar ali por escrito, fica até melhor para a gente poder clicar, consultar e trocar informações. E, às vezes um comentário mais específico, mais rápido, é fácil fazer pelo chat, fica o convite também do uso desse instrumento. Então, vai lá, então, Gabriela, por favor. Gente, boa tarde, quase boa noite, né? Então, a gente escolheu esse texto da Wendy Brown para começar esse módulo, porque ela vai traçar umas ideias mais gerais. Vocês devem ter visto que é um artigo, é um ensaio, né? Ela traça alguns argumentos interessantes, mas ela deixa outros em aberto, né? Para discutir melhor em outros textos. Eu estou começando a estudar Wendy Brown agora, tive pouca leitura dos livros dela, li alguns artigos apenas, então quem quiser trazer assim outras perspectivas de outros trabalhos dela, sinta-se bem-vindo e pode me interromper. Esse texto, no próprio PDF, né, que a gente compartilhou, ele fala lá no final que o artigo foi escrito em 2013, publicado em 2016, numa revista, né, num periódico científico, e ele esboça os argumentos elaborados em alguns capítulos do Undoing the Demos, que não foi traduzido para o português, se não me engano. E aí que ela vai publicar em 2015. E aí eu acho que eu vou começar, e se a gente vai discutindo, eu acho melhor assim, eu falo alguns pontos, a gente discute, para não falar muito tempo e depois perder, né, o ritmo. Então, eu vou começar em alguns pontos que eu acho principais e a gente vai debatendo. Na introdução, ela já começa a abrir, né, meio que a tese dela, de que o que acontece nos dias de hoje é mais do que uma economização da vida, né? Ou seja, mais do que a vida interpretada em termos econômicos, né? O que a gente vive é mesmo uma racionalidade neoliberal que constitui subjetividades. Então, ela vai falar que esse termo da economização da vida, ele não deixa transparecer quem são os sujeitos que emergem dessa economização. Então, ela está voltando um pouco o olhar sobre os impactos que essa realidade e essa forma de organização da vida neoliberal, né, que a gente pode discutir o que é exatamente o neoliberalismo para ela,
mas ela vai falar que ele tem esse caráter dual, né? Ao mesmo tempo em que ele é presente no mundo inteiro, ele também tem especificidades em cada contexto em que ele aparece, mas essa coisa, né? Essa lógica neoliberal aí que passa a reger a vida das sociedades contemporâneas, ela constitui subjetividades e é para esses sujeitos que ela está voltando o seu olhar, e é por isso que ela nomeia esse artigo de cidadania sacrificial, tentando olhar assim, quem que é o cidadão que emerge nesse contexto, né? Então, eu acho que até, Marco, você pode depois comentar um pouco sobre essa raiz Foucaultiana mesmo dela, né? Que ela vai partir, eu acho que de uma construção teórica do Foucault, vai citar expressamente os trabalhos dele sobre a biopolítica, né? Sobre o capital humano. Se você quiser falar um pouco. Só um pouco. Inclusive, curiosamente, essa semana eu dei uma aula para o curso sobre biopolítica na graduação optativa que eu estou oferecendo, que eu falei justamente de uma aula. Esse aqui que é o curso do Foucault, que é a grande inspiração para Wendy Brown, né? Nascimento da biopolítica, curso de 79 no Collège de France, e lá o Foucault ele aborda o neoliberalismo a partir de uma abordagem, vamos dizer assim, que ele introduziu, que era inédita naquele momento, lembrando que Foucault proferiu esse curso em 79, antes mesmo das experiências da Margaret Thatcher na Inglaterra, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, portanto, antes do neoliberalismo se tornar uma política, digamos, implementada, real, na vida das principais do capitalismo, né, mais desenvolvido. Naquele momento ainda não havia essa experiência, assim, mas já existia, claro, o discurso neoliberal, ele estava ganhando fôlego, já existiam algumas políticas neoliberais aqui e ali. Então, o trabalho de Foucault ele é extremamente pioneiro naquele momento, e ele aborda, e claramente a Wendy Brown faz isso aqui, por isso que a inspiração é direta mesmo. O Foucault ele define neoliberalismo, o que interessa a ele, melhor dizendo, no que ele chama de neoliberalismo, não é tanto a doutrina econômica, porque é claro que a gente associa muito o neoliberalismo a uma doutrina econômica, mas não é por esse viés que o Foucault vai se interessar pela questão. O que interessa a Foucault é a racionalidade de governo, ou seja, é o fato do neoliberalismo e também o liberalismo, na leitura que o Foucault faz, serem uma governamentalidade, ou seja, uma prática refletida de governo, né? Então tem uma ação governamental que ela é caracterizada, né, por uma prática, mas também por um discurso sobre essa mesma prática. O neoliberalismo é isso, é uma prática refletida de governo, e que tem uma racionalidade própria, né? Uma das características do neoliberalismo, que o Foucault vai destacar, é esse governo em nome de uma liberdade, que tenta criar um ambiente que supostamente seria a favor da liberdade, mas liberdade entendida num sentido próprio do liberalismo, que é liberdade de mercado, de empreendimento, liberdade de concorrência, e por aí vai. Então, eles produzem, na verdade, um tipo de liberdade no seio dessa governamentalidade, e um dos aspectos fundamentais da análise de Foucault é entender como isso afeta também os sujeitos, ou seja, você tem a emergência, no caso do liberalismo, você pressupõe um tipo de sujeito, que é o homo econômicos, esse sujeito da troca, esse sujeito da iniciativa privada, dos interesses e tal, e no âmbito do neoliberalismo, Foucault tem uma aula que foi sobre essa aula, inclusive, que é, se não me engano, 10 de fevereiro, 14 de fevereiro, se não me engano, que o Foucault trata especificamente do deslocamento dessa figura liberal do homo economicus, do liberalismo clássico, para a figura do sujeito neoliberal, que é esse sujeito que se vê como um empreendedor de si mesmo. A empresa se torna uma espécie de modelo, o Estado vai ser pensado segundo o modelo da empresa, que é um tema que a Wendy Brown explora muito aqui ao falar do modelo da governança, mas, para além disso, os sujeitos também são concebidos segundo esse modelo empresa. Então, o sujeito passa a ser visto como se ele fosse uma empresa, ele precisa investir nessa empresa, que é ele mesmo, investir em si mesmo, e ao investir em si mesmo, ele aumenta o capital dessa empresa, agora entendido nos termos de um capital humano, você vai aumentar o seu capital humano à medida que você investir em você mesmo. Esse investimento pode se dar por meio da educação, pode se dar por meio de melhoramentos genéticos, né? O Foucault vai falar de diferentes formas como esse investimento no capital humano pode ser feito, mas o importante é que esse sujeito se vê a si mesmo como uma empresa, uma unidade empresarial, e ele se toma, né, se concebe como um empreendedor
de si, né? Bom, então essa é uma dimensão importante que vai na linha disso que o Andy Brown vai explorar no texto, de que o neoliberalismo, mais do que uma doutrina econômica, tem uma dimensão muito mais ampla, é algo que tem uma racionalidade que, mais do que o Foucault diz isso claramente no curso, ou seja, não é uma teoria econômica, é muito mais uma espécie de teoria da racionalidade geral das condutas humanas, ou seja, guia todas as nossas ações nos mais diversos domínios da nossa existência. O exemplo que o Foucault vai dar nessa aula, inclusive, do curso, é de como a relação entre pais e filhos muda a partir dessa racionalidade neoliberal. Os pais passam a ver a educação dos filhos como se fosse um investimento, né, que permite que aumente o capital humano dos seus filhos para que eles se tornem mais capazes de concorrer num ambiente, né, de mercado concorrencial e serem bem-sucedidos, como se a imagem que eu tenho é mais ou menos como se os filhos fossem uma startup promissora. Você precisa investir nelas para que elas possam se tornar depois empreendimentos lucrativos nessa lógica concorrencial, né? Enfim, então, vocês terem uma ideia de como isso tem uma dimensão existencial, ou seja, a nossa vida é atravessada por essa racionalidade. Não é uma questão simplesmente como gerir empresas ou governar estados, é como governar a mim mesmo, a minha vida. Eu passo a ser atravessado por essa racionalidade, passo a ver a mim como uma empresa, meus filhos como empresas, as nossas relações como relações de investimento, e por aí vai, né? Enfim, então, essa dimensão existencial, que Foucault chama muita atenção para isso, e que a Andy Brown claramente explora isso. E esse texto é uma exploração dessa maneira de ler o neoliberalismo como uma racionalidade que atravessa a nossa vida de cima a baixo, né? Então, só esse comentário, eu já falei demais. Marco, e também o Foucault até comenta que o sujeito ele se torna um capital na medida em que também se pressupõe que o capital gera renda, né? Então, quanto mais você investe nesse capital humano, teoricamente, mais você ganha salário, dinheiro e renda, interpretado como renda. E aqui o que a Andy Brown está tentando explorar também é como você justifica quando isso fracassa, quando essa lógica não acontece, né? Então, quando você investe, quando você supostamente segue essa lógica da governança, que ela vai chamar, né? Eu acho que a gente não usa muito o termo governança, assim, acho que tem mais a lógica empresarial mesmo, mas ela vai falar muito em governança. E quando ela vai dizer sobre quando essa sequência de investimento no capital humano e nesse que ela veio até falar de autocuidado, né? Eu achei engraçado que esse termo está sendo bem usado ultimamente, o autocuidado, né? E aí, quando esse autocuidado, esse investimento em si, ele não rende o que é esperado, como você justifica isso, né? E aí ela vai entrar com a lógica do sacrifício, que a gente vai discutir mais para frente. Mas, em resumo, né, ela na página 7, ela vai fazer um parágrafo falando basicamente do que se trata o artigo. Ela fala que ele trata das maneiras pelas quais a conduta, os fins e a valorização de cidadãos tratados como empresas ou membros de empresas invertem a liberdade originalmente prometida pelo neoliberalismo. Busca compreender como essa promessa se transforma em seu oposto, sujeitos governados por coleções de máximas normativas, vulneráveis aos perigos da vida e prontos a legitimar sacrifícios. Como isso se dá? Então, é um pouco, esse é o foco dela, né? Ela vai partir dessa ideia do Foucault aí, do capital humano, dessa nova racionalidade neoliberal, para entender como que se justifica o cerceamento da liberdade do sujeito a partir de uma supervalorização da liberdade dentro do contexto do neoliberalismo. E aí a gente observa que o argumento básico dela é que isso se dá pela lógica da responsabilização, do sacrifício, que eu acho que a gente pode discutir. Então, em linhas gerais, seria isso. É como que a gente entra numa lógica em que supostamente o que se garante é a liberdade máxima e como que essa suposta garantia nos governa e nos coloca dentro de uma realidade que, na verdade, não é nada livre, que a gente está sob uma série de ideais normativos que limitam as nossas possibilidades de existência, que nos responsabilizam pelos nossos próprios fracassos e que, basicamente, deixam nas nossas costas toda a responsabilidade pelo nosso sucesso, mesmo quando esse sucesso é impossibilitado pelas condições materiais da vida, né? Então,
Deixa eu ver. E aí ela vai falar, então, desse como justificar esse fracasso, entendendo assim, que razão se atribui a um comportamento empreendedor diligente e responsável, porém não recompensado, né? Como que você justifica esse... Gente, tem uns vizinhos meus berrando aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Não está atrapalhando, não, é. Tá. E aí, então, eu vou falar que revela-se a lógica que combina um pensamento simplificador sobre o capital humano de empresas de sucesso com um discurso nacional teológico de sacrifício moralizado. E aí que ela vai falar sobre essa dimensão teológica do capitalismo em que vários autores vão explorar contemporaneamente. Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte introdutória, gente? Bom, o pessoal pode ir levantando a mão, eu não vi nenhuma mãozinha levantada, mas enquanto o pessoal não se manifesta, assim, só ressaltar algumas coisas disso que foi dito. Primeiro, a falsa promessa de liberdade, eu acho que esse é um ponto fundamental para entender o porquê que a leitura, tanto Foucault, da Wendy Brown, isso é mais explícito, mas também no Foucault, é uma leitura crítica do neoliberalismo, porque quando o Foucault diz em vários momentos que o neoliberalismo e o liberalismo também clássico eram racionalidades de governo que estavam a serviço da liberdade, o tempo inteiro ele questiona, mas de que liberdade se trata? Né? Que liberdade é essa? E claramente liberdade é uma espécie de direito de empreender, é um direito de, digamos assim, liberdade de livre iniciativa, de realizar trocas no mercado e de livre concorrência. Essa é a liberdade que se quer produzir. E outra coisa, e quando se fala em igualdade, igualdade formal é uma igualdade no mundo competitivo, no qual vão existir vencedores e vencidos, derrotados, né? Os bem-sucedidos e os mal-sucedidos. E na lógica neoliberal, como a Gabi já ressaltou bem, essa derrota, né? O loser, ele é responsabilizado pela própria derrota. Por mais que as condições iniciais de concorrência sejam extremamente desiguais, né? Por mais que pessoas se vejam extremamente vulnerabilizados nesse contexto concorrencial, a lógica toda ela é no sentido de responsabilizar as pessoas pelos maus investimentos, né? Aquela coisa, você, enfim, você não aumentou seu capital humano, você foi excluído desse mercado, você é um derrotado, o problema é seu, você não soube investir em você mesmo, você não soube, é mais ou menos como um empresário que abre um negócio e dá errado porque não soube administrar adequadamente. Enfim, você não soube administrar adequadamente a sua vida. Enfim, então agora sofra, né? Enfim, então tem uma responsabilização individual pelo fracasso. A Márcia e a Sofia levantaram a mão, não sei quem levantou primeiro, eu perdi aqui a ordem das coisas. Foi a Eu não estou Márcia? conseguindo levantar a mão aqui, mas depois eu quero falar também. Então tá bom. Minha caixa está atrapalhando. Bom, ela é pode falar aí, tá dando pra ouvir. A gente ouve ela, mas não tem problema. Um comentário assim, que eu queria fazer a respeito dessa perspectiva empreendedora, né, que ela coloca. E aí, no final da página 7, ela coloca isso assim. Nas últimas linhas, apontando a conduta empreendedora em todos os lugares, ele constrange o sujeito a vestir-se à moda do capital em todos os lugares. E aí eu fiquei pensando o quanto isso é verdadeiro nesse sentido de empreendimento, vindo aí a encontrar o que o Marco acabou de falar nesse sentido de mau investimento em todas as áreas da vida, afetivo, religiosa, educacional, profissional, em todas as áreas, e como que isso é violento e sutil, ao ponto de que outro dia a gente não costuma assistir essa televisão de canal aberto. E aí estava passando, a televisão estava falando sozinha, e aí eu vi um comercial de um negócio que chama Vai, V-A-E, Vai. E aí canta uma música, tipo assim, tipo um grito de guerra, falando para a pessoa, vai, empreenda, vai dar certo, que não sei o quê, e tudo pode acontecer, tipo, como se fosse uma coisa. E eu fico assim, cara, e tipo assim, faz parecer que é como se todas as áreas da vida tivessem realmente englobadas nessa lógica, nessa visão empreendedora de ser, né? É um ser empreendedor de tudo, que é horrível. Era só esse comentário. Eu vi esse negócio do vai também, é isso mesmo, claramente a gente sabe que existe uma moral neoliberal, né, na nossa época e que incentiva as pessoas a empreenderem e responsabilizam elas pelos fracassos, não só individuais. Eu acho que esse é um ponto muito interessante do texto da Wendy Brown,
É como se aqueles que não embarcassem nessa onda empreendedora, eles fossem responsáveis pelo fracasso coletivo também. Assim, o nosso PIB não está crescendo, a nossa economia não é próspera por causa desses vagabundos que não estão empreendendo também, né? Então, existe uma responsabilização coletiva também, pelos males, né, coletivos. Curiosamente, né, aqueles que pensam no social são considerados responsáveis pelo fracasso social. Enfim, e agora na pandemia, ai meu Deus, roubando, mas agora na pandemia ficou muito evidente isso, quando quem era, por exemplo, a favor do isolamento, precisou manifestar isso, virou vagabundo, né? Porque, tipo assim, a economia vai parar, então você está destruindo o Brasil. Exato, eu escrevi até um texto sobre isso, depois a gente pode conversar mais no final, como que esse discurso do presidente agora, do mimimi, como que ele é um discurso que é necropolítico, mas ele tem essa dimensão de exigir atos sacrificiais em nome da prosperidade econômica, claramente isso. Né? Mas enfim, a Sofia levantou a mão também. Na verdade, eu ia falar exatamente isso, assim, porque lendo o texto eu só lembrei da pandemia, assim, toda vez que ia ter alguma flexibilização ou iam fechar o comércio, o argumento era sempre, mas a gente tem que pensar na economia. E aí a galera realmente concordava totalmente, comerciantes concordavam, e aí eu fico pensando que o sacrifício, ele é exatamente a vida da pessoa. Então, esses comerciantes estão colocando a própria vida em risco para pensar que é necessário salvar a economia, assim. E não só eles, né? Mas uma galera pensa nesse sentido, assim. É verdade. E é interessante pensar nisso, que num certo sentido, o que a pandemia trouxe não foi algo novo. A lógica sacrificial, ela já vinha acontecendo, todas as políticas de austeridade já exigem sacrifício. Já tem gente morrendo, né, por causa disso. Agora a relação só ficou mais imediata. Agora você morre por causa do vírus, mas antes você morria por falta de emprego, você morria pela miséria, você morria pelo abandono, enfim. Então, a morte já estava acompanhando, e a ideia de que é preciso um certo sacrifício, isso já estava sendo cobrado das pessoas. Só ficou mais explicitado, talvez, na experiência pandêmica. Mas a Laís também levantou? Pode falar. Você conseguiu levantar a mãozinha, então, né? É porque eu não tinha visto que precisava passar do chat para os participantes, e aí eu não estava achando de novo o lugar de levantar a mão. Mas, justamente continuando nessa ideia de que essa moral neoliberal ela é pervasiva na vida social, ela está em vários aspectos. Uma vez eu li um artigo, eu posso tentar encontrá-lo aqui, inclusive sobre o quanto o trabalho acadêmico também já está absolutamente domesticado por essa razão neoliberal, né? Porque a gente sempre acha que... E, assim, neoliberal e com umas doses muito específicas, muito particulares desse campo, né? De meritocracia mesmo, de que a escrita é um dom, que há certas pessoas que têm mais habilidade de escrita e que já estão destinadas mesmo ao sucesso. E eu acho que isso é muito interessante de se pensar, né? Porque esse tipo de raciocínio ele é muito claro tanto para pessoas de direita quanto de esquerda. Eu, na época, vou contar essas duas coisas que eu quero falar, tem muito a ver com também o meu próprio processo. Eu tive um super bloqueio de escrita durante a escrita da tese, e aí comecei a fazer terapia com um psicólogo específico de escrita acadêmica e escrita criativa. E ele me contou que o trabalho acadêmico que ele estava desenvolvendo era, sobretudo, uma análise de discurso sobre como a ideia meritocrática de escrita aparecia tanto nos discursos de pessoas progressistas, de esquerda, quanto nas pessoas mais, né, conservadoras, de direita e tudo mais. Então, isso era muito típico, muito comum. E a gente sabe o quanto que toda a pressão por produtividade, né, ela é colocada no indivíduo, e o fracasso e o sucesso dele está muito ligado ao quanto de investimento essa pessoa acaba angariando. E isso transparece nas relações com os colegas, né? Se algum professor ousar dizer que ele não vai ter o sábado
à tarde disponível para alguma reunião de trabalho, ele vai ser olhado assim, de uma forma chocante e tudo mais, todo mundo vai ficar achando que não, né? É um erro dele, ele que deveria estar sempre disponível para o trabalho. E um outro aspecto, e até o Marco, assim, já um outro campo, outra área da vida, né? O Marco me auxiliou muito na época que eu estava escrevendo a tese, porque em dado momento da tese eu percebi que eu precisava falar sobre a moral neoliberal, e era justamente sobre a questão da reprodução assistida, a minha tese. Eu queria demonstrar como que o acesso a procedimento, a saúde reprodutiva como um todo, mas, sobretudo, a reprodução assistida, estava permeado pela lógica neoliberal, né? E aí conversei com o Marco para ele me indicou, sobretudo, o trabalho do Foucault, porque mesmo quando a gente pensa em processos que supostamente são aí colocados como naturais, como básicos, né? A reprodução, a capacidade das pessoas de imaginarem o futuro, de pensar na própria família, que tipo de família elas querem ter. Quando a gente vai olhar isso no mercado, que é um mercado internacional de reprodução assistida, isso está muito evidente. Nós temos aqueles corpos que podem ter acesso à reprodução assistida e, com isso, eles vão ter um cardápio de escolhas em quais eles vão investir. E aí tem toda a lógica de, tipo, vou fazer de tudo, porque, afinal, é meu filho, né? Então, vou dar as melhores condições genéticas lá, tentando até determinar se o sêmen que vai ser comprado para essa fertilização in vitro vai ser o sêmen de uma pessoa que estudou em uma das universidades da Ivy League nos Estados Unidos. Então, assim, parece que se você tem um doutorado, o preço do seu óvulo no mercado de reprodução assistida, ele é maior que de uma pessoa que não tem essa formação acadêmica. Então, isso acontece de fato. Aí, viu só, a gente, conferindo o título, a gente está ajudando a carreira de vendedora de óvulos também, né? Exato. O pessoal é inteligente para algumas coisas, mas eles não entendem de genética, parece. Não, tanto que o livro que eu estou lendo atualmente é Genética Neoliberal, que é justamente sobre o quanto a de quem que é esse livro aí? De quem que é? Ela chama Susan McKinnon. Ele foi lançado pela UBU nesse mês de junho. É muito interessante, eu estou lendo ainda, assim, o quanto sobre a psicologia evolutiva, ela tem também essa dimensão do neoliberalismo mesmo. Ela tem uma porosidade muito grande através da ideia de evolucionismo, de luta entre os indivíduos pela sobrevivência. Ela também ela está bem aberta à ética, à moral neoliberal, né? Então, é bem interessante esse livro. Chama Genética Neoliberal, uma crítica antropológica da psicologia evolucionista. Mas eu também estava pensando, e isso eu incluí na tese, né, que também no caso da reprodução assistida, a gente tem os corpos passíveis de serem sacrificados em nome de um bem comum ou individual, né? Então, tem as pessoas que fornecem esses biomateriais, elas vão ser avaliadas também. Nós temos situações de países, geralmente países que são o ponto de destino de pessoas que querem realizar essas práticas, como a Índia foi por muito tempo um lugar que fornecia mulheres para gestação de substituição. Então, tinha, inclusive, por assim dizer, pensões em que essas mulheres tinham que cumprir uma rotina muito estrita para elas poderem ser gestantes de substituição e ganhar dinheiro a partir disso. Então, isso é muito... Para mim, é o modo como essa mentalidade neoliberal ela consegue invadir todas as camadas sociais, todos, assim, ser bem capilar mesmo nas várias áreas da vida social. Valeu, Laís. Enquanto você está falando, eu já pesquisei ele, ó. Eu coloquei o link ali para quem achei interessante, eu não estava sabendo, não conhecia esse livro, nem o trabalho dessa autora, eu não conheço, não. Mas vou conhecer, legal. Fiquei interessado. Acho que era a Tati primeiro, depois a Gabi.
Faz aqui, vocês estão me escutando? Eu sempre tenho que perguntar, gente, desculpa, mas é porque às vezes dá problema aqui. Então, nesse assunto da Laís também, o tanto que é com quem se fala, sabe? Assim, a ótica neoliberal, eu acho assim, ela transmuta tal qual o patriarcado, sabe? Assim, eu não sei como que faz essas voltas assim, mas a Andy Brown, ela cita, né, várias óticas, né? Nesse sentido, eu também estou com ela, aí eu também passei pela mesma coisa, inclusive estou indo para o meio do mato, ficarei sem internet o final de semana inteiro, porque passei pela mesma coisa. E aí, olha, eu achei assim, é tão engraçado, assim, vários cenários, né? Aí dentro da universidade, enfim, sou professora universitária numa instituição e curso numa outra. E aí, assim, eu tive várias produções acadêmicas, mas, assim, eu escrevo, gosto de escrever sem compromisso, assim, sabe? Tô na ideia e escrevo e tal. E aí começou a surgir muita pressão. E aí, o que aconteceu? Eu fiz minha qualificação, muita pressão, assim, e eu via trabalhos, assim, tipo assim, com bem menos críticas, sabe? Não que, enfim, não que não tenha minhas críticas, né? Mas aí uma professora falou assim: ai, Tati, mas é porque assim, você já tem uma produção tão extensa no curso que a gente tem que esperar tal de você. Eu falei, gente, nem meu terapeuta espera isso. E aí a outra coisa é sobre quem se fala, o quão isso é importante nessa produção acadêmica, né? Que ao mesmo tempo que você torna meio uma engrenagem no sistema, e aí começa a escrever com aquelas pessoas que você, né, tem afinidade, e aí aquela afinidade já vira uma obrigatoriedade, porque de algum modo ela transmuta ali, e vai incutindo em você aquela ideia de produção, produção, produção sempre. Você tem com quem se fala, né? E aí, assim, ao mesmo tempo que você é engrenagem do sistema, você não se pronuncia diante desse sistema. Você é, assim, literalmente o Charlie Chaplin, né? A pessoa que aperta ali o parafuso. E aí, agora, enfim, saiu de uma outra reunião e aí é engraçado que essas engrenagens assim, casa muito com a leitura também da semana passada, né? Que elas confluem de uma maneira tão maluca, assim, que no final assim, você nem sabe por onde você vai, assim. E aí, assim, na lógica neoliberal da produção acadêmica, aí projeto de extensão, e aí participei de uma reunião, aí estava falando uma coisa, passou desapercebida essa coisa, mas aí o cara falou, aí percebeu-se essa coisa, entende? Assim, são vários pontos. Por isso que, assim, a lógica Foucaultiana, inclusive, Marco, li seu artigo sensacional, gostei muito mesmo, o do Foucault, que você passou a semana passada, né, durante a aula. Enfim, o quão confluentes esses poderes são, né? E assim, você está numa engrenagem, meio que assim, até as pessoas que lutam, por exemplo, aí você vai ver uma pessoa que tem um viés mais de esquerda, igual a Laís citou, ou de direita. A engrenagem é tão complexa que você não consegue muito sair daquilo ali, né? E fica uma coisa meio sem solução, assim, por mais que a pessoa tenha uma iniciativa num ponto, tipo, não, uma ótica decolonial, vou trazer as vozes, aí ela já está na lógica da produção, né? Um braço pega o outro. Enfim, muito, muito difícil. Verdade, Tati. Enfim, interessante a gente estar conectando esse tema do texto com... Porque, engraçado, o texto da Wendy Brown, eu vou passar para você, Gabi, mas o texto da Wendy Brown está conectando muito essa reflexão, essa discussão sobre o neoliberalismo com a experiência específica dela na universidade lá da Califórnia, que estava passando por um processo de precarização lá do trabalho e tal. E ela conecta. Eu acho interessante a gente fazer isso conectando com outros aspectos da nossa vida, a vida acadêmica, por exemplo. Eu acho um ótimo terreno para pensar isso. Com a experiência da pandemia, para pensar os atos sacrificiais, também acho uma conexão imediata, direta em relação a isso. Enfim, então, acho que esse exercício é importante, porque certamente a gente não está falando de uma coisa distante da vida da gente. Pelo contrário, né? Talvez algo próximo, tão próximo demais, a ponto da gente nem conseguir ver direito, de tão próximo que ele está, né? Ele está mediando nossa relação com praticamente tudo que a gente faz, inclusive com a nossa profissão assim, acadêmica.
Gabi, pode falar, então. Aí a gente pode, de repente você fala e já vai retomando o texto, então. Isso. Então, eu acho que vocês comentaram um pouco dessa armadilha que a esquerda também cai, né? Que vai ser um dos 6 pontos que ela vai elencar lá no final, que a gente deve ficar esperto, né? Se atentar. Acho que a gente pode até voltar nisso mais para frente, mas eu concordo. E queria trazer, assim, para a gente entrar já na parte de governança. Eu vejo muito esse discurso, acho que todo mundo deve ter visto na pandemia, principalmente, mas como que o Paulo Guedes, ele tem isso é óbvio, né? Mas, assim, como que ele explicita esse discurso em vários momentos, assim. Essa sanha, por exemplo, do corte de gastos, né? Ele nunca vem com uma proposta em seguida, né? Então, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, a gente tem que fazer a reforma da Previdência porque senão porque a gente precisa economizar 1 trilhão. E por que a gente precisa economizar esse 1 trilhão? Porque senão o sistema vai falir. Mas como que isso vai acontecer? Exatamente por quê? E aí é um argumento que se retroalimenta. Então, é sempre esse sacrifício pela nação, mas a nação é uma coisa meio etérea, não se diz exatamente como que isso vai ser revertido para a população, e o que precisa acontecer é só esse pacto de que todos perdem, quando a gente sabe quem são as pessoas que perdem, né? Então, eu acho interessante, assim, eu acho que ela até fala pouco disso, de quem são os sujeitos, de fato, que na realidade prática mais experimentam esses efeitos, né? Eu acho que ela não entra tanto, em outros textos ela vai entrar, mas, assim, como que isso é afetado? Só lá no final que ela vai falar por questões de raça, por questões de gênero. Aqui no Brasil, a gente tem essa experiência muito clara, né? Então, também pensar nisso, assim, quem é que realmente sobre quem recai esse sacrifício? Não são exatamente sobre todos os sujeitos, né? Mas a mentalidade dessa mentalidade empresarial, ela está também nos governos, né? Não apenas nas entidades privadas, mas como ela entra, e sobretudo aqui em Minas, que a gente tem o governo do Novo, isso também, essa mentalidade gerencial, de que vamos fazer escolhas técnicas, como se houvesse algo que fosse puramente técnico e nunca político, né? Sempre essa demonização do que é político, por uma suposta neutralidade do gerente, né? Então, acho que esses pontos também a gente experimenta muito hoje em dia com o governo Zema e aqui em Minas especialmente. Mas então, ela vai falar que os pontos da governança, deixa eu achar aqui, são 3 básicos, né? Só uma coisinha, Gabriela, antes de você passar para esses pontos mais específicos, eu lembro que no começo da pandemia eu li um texto do Safatli falando que, não exatamente fazendo referência, né, ao estado sacrificial, por assim dizer, mas que a gente teria entrado numa nova fase do neoliberalismo, que seria o estado suicidário. Suicidário, né? Porque... E aí eu remeti isso a justamente isso que você falou, que no fim das contas ninguém ganha, né? A gente sabe que alguém ganha, né? Uhum. Enfim, uma parcela aí de 1% da população ganha e se mantém aí com uma série de privilégios. Mas a dimensão de que todo mundo precisa ser potencialmente, né, sacrificado nessa grande fogueira do neoliberalismo, ela é tão mais abrangente, né, que lembra até mesmo o Mbembe falando do devir negro, né? Que essa condição se torna absoluta precariedade compartilhada mesmo. Exatamente. Só queria fazer um comentário sobre o Zema, porque eu fiz uma matéria sobre as eleições e eu tive o desprazer, mas foi ótimo ter tido isso, de ter uma aula assim, com um dos caras que organizaram a campanha do Zema. E, assim, foi absurdo, né? Mas um dos pontos que me deixou muito chocada é que um dos fatos dele ter sido eleito, de fato, foi exatamente o fato dele ser um empresário. As pessoas adoravam o fato dele ser um empresário. Falavam, ele é um empresário, ele não precisa roubar. E enquanto, para mim, o mais absurdo do Novo e o mais absurdo do Zema é exatamente ele ser um empresário. Então, foi uma coisa que me deixou muito chocada, assim. E também, assim, ele é um empresário, ele não vai utilizar o helicóptero oficial, sabe? Ele vai usar o próprio helicóptero, assim. Essa retórica, para mim, é muito forte, assim. A gente vai cortar em pessoal, aí o cara chega e demite um monte de funcionário e a biblioteca para. E é isso, porque não existe uma mentalidade da coisa pública.
Então, essa também transferência direta de uma mentalidade privatista para o gerenciamento da coisa pública, ele é encarado não apenas como natural, como desejável. Isso é assustador, porque são lógicas diferentes e não há uma ideia de serviço. É só do gerenciamento, de manutenção dos cortes, e sempre essa ideia do corte, de precisa enxugar, diminuir, e essa, para mim, que essa é a sacada interessante desse texto, é de mostrar que como essa promessa de liberdade recai como um peso enorme para o sujeito, para o indivíduo, né? Então, assim, você é livre para empreender, mas não há nada que garanta a mínima possibilidade do sucesso da sua vida. E se você obtém êxito, esse êxito é usado, né, como exemplo meritocrático para todos os demais que fracassam, mas é claro que são as exceções que têm êxito, né? E aí outras razões vão ser abordadas como fracasso. Então vai ser o tamanho do Estado, porque no Brasil tem muito imposto, há muitos entraves para o empresário. Então sempre nessa ideia de que é preciso diminuir, reduzir os entraves, os obstáculos, né? Como se tudo estivesse contra aquele indivíduo que quanto menos entraves, mais ele vai livremente né, obter êxito mesmo na vida. Só uma coisinha mas então, também, continuando essa ideia aí do governo Zema, porque eu tenho a experiência próxima de uma amiga muito, muito amiga mesmo, né? Que começou a trabalhar na assistência social do Zema durante a pandemia. E aí os relatos dela é que, assim, são absolutos cortes, né? Tudo, assim, contra qualquer legislação possível. E aí o discurso que se utiliza para maquiar, além dessa ideia, né, os cortes são necessários, sacrifícios, é o discurso de inovação. Então, tudo é inovação. Vamos informalizar todas as relações, vamos arruinar toda a estrutura anterior do Estado, estrutura de Estado e não de governo, e vamos chamar isso de inovação, porque vai ficar bonito na fita, né? É bem a linguagem empreendedora mesmo, de que a gente precisa de novas formas, aquela coisa bem coach. Inclusive, o coach é uma figura fundamental do neoliberalismo, porque ele consegue individualizar isso e colocar na esfera do investimento, na esfera da motivação própria, né? Como se fosse justamente esse impulso pessoal que desse conta de fato, chegar ao sucesso ou determinar o fracasso. Isso, gente. Puxando isso que eu estou falando da governança, dessas 3 características, para mim é quase ideológico mesmo essa afirmação. Então, porque o neoliberalismo não inventou a governança, mas mobiliza suas características, que incluem, então, em primeiro lugar, uma ênfase no consenso e no trabalho em equipe, em detrimento de modelos de cidadania agonísticos ou pluralistas. Então, esse pânico completo do conflito e um incentivo ao trabalho em equipe, mas não às instituições coletivas. Então, é isso um pouco que ela está falando, né? Você incentiva esse trabalho em equipe bem superficial, em que todo mundo está vestindo a camisa da empresa, que pode ser a do governo ou a da nação, mas você destrói qualquer estrutura coletiva já estabelecida no passado. Então, os sindicatos, os partidos, esse descrédito aos partidos que a gente vive hoje, com, por exemplo, essas candidaturas individuais aumentando e a defesa por esse tipo de estratégia. E aí, em segundo lugar, formulações técnicas dos problemas que obscurecem as normas de avaliação e distribuição. Então, é tudo muito no campo da técnica, da estatística, do número, do dado, como se não houvesse por trás dessa técnica, desse dado, escolhas políticas sobre o que se escolhe pesquisar, o que se escolhe medir, né? E quais são essas, enfim, da onde surgiram esses números e essas formulações. E, em terceiro lugar, uma concepção de política como modelo gerencial, que a despoja de um vocabulário de poder, justiça, liberdade, igualdade e lei, que é um pouco do que a gente experimenta agora, de entender o político, principalmente no executivo, como um grande gestor
que precisa tocar projetos, mas que não precisa discutir sobre democracia, sobre acesso à justiça, sobre poder, sobre liberdade. Ou seja, esses grandes debates da cidadania, de fato, eles são colocados em segundo plano e quase ridicularizados, né? A gente propor agora debates assim, sobre democracia, sobre cerceamento de liberdades, parece quase surreal, né? É muito ingênuo, parece, quando a gente tem esse tipo de esses grandes debates sobre o modelo econômico que a gente adota, sobre quais são os projetos coletivos que a gente quer construir. É sempre no campo do vocês são ingênuos, isso é coisa de criança, né? Vamos falar de coisa séria, que é pagar essa conta, estar em dia com a dívida, enfim, é sempre como se essa fosse a dicotomia, né? Gabriela, só comentar assim, rapidamente essa coisa do modelo da governança, é que no outro grupo de estudos que eu coordeno, o SIGA, a gente leu e discutiu um livro recentemente que chama Governança para o Mundo Digital, que a gente estava justamente lendo um trabalho de dois, assim, propondo estratégias de governança para o mundo digital, de regulação que não passasse nem pelo Estado, nem pelo livre mercado, simplesmente. E o discurso deles é um discurso extremamente neoliberal, porque o neoliberal, na verdade, ele não é contra a regulação, ele é contra a intervenção direta do Estado na economia, nesse sentido ele é um liberal, só que ao contrário do liberalismo clássico, né, isso o Foucault mostra no curso dele e tal, mas enfim, ao contrário do liberalismo clássico, que era uma espécie de naturalismo, né, de deixar o laissez-faire, né, laissez-passer, laissez-faire, deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem nenhum tipo de intervenção, como se por si só a mão invisível do mercado conduzisse da melhor maneira, o neoliberalismo já não pensa assim, ele pensa em conformar um ambiente propício à concorrência. Ele entende que para conformar esse ambiente é preciso um esforço regulatório, só que esse esforço regulatório ele é prévio, ele não é uma intervenção direta do Estado, ele é uma espécie de Estado que faz um marco, digamos assim, regulatório que permita que a concorrência possa acontecer de uma maneira mais livre. Então, os neoliberais sempre pensaram assim, eles não são contra completamente o Estado, eles só acham que o lugar do Estado é um lugar regulatório, digamos assim, mais amplo, e eles também não são eles não acreditam simplesmente num mercado completamente livre, desregulado, digamos assim. Então, o modelo da governança, ele representa exatamente isso. É um discurso sempre anti-Estado, Estado é autoritário, é centralizado, é ineficiente, etc., e é um discurso também que não acha que é bom deixar simplesmente para o livre mercado, porque o livre mercado também gera a tragédia do commons, gera problemas, cada um buscando seu interesse particular, no final o coletivo pode perder, e por aí vai, né? Enfim, então a ideia é criar instituições que tenham um papel regulatório, mas que sejam um modelo de self-governance, né? Ou seja, eles têm autogoverno, não é o Estado quem vai ditar, são os stakeholders, né? São os diversos ali envolvidos que vão tomar parte. O foco é sempre um foco super pragmático, é solução de problemas, é uma coisa técnica, né? Não é um ambiente político, tanto que não é uma instituição política aberta, assim, que tem eleições abertas, nada disso, é um conjunto de participantes interessados, e aí vão entrar órgãos públicos, privados, etc., mas todos entram como stakeholders e eles vão sentar, conversar, buscar convergências e solucionar problemas. Enfim, então a ideia é sempre um foco pragmático. A governança mistura a ideia de governo, no sentido de ações regulatórias, com administração eficiente, né? Enfim, e o foco é sempre a ideia que perpassa a lógica da governança é a ideia de que é possível uma solução, sempre gerar mais integração, cooperação e buscar soluções, minimizando sempre os conflitos, como se não houvessem conflitos estruturais, como se não houvesse interesses de classe, como se não existisse nada disso e fosse possível, por meio de uma estratégia, que é uma estratégia de despolitização, encontrar consensos políticos num viés técnico e pragmático, né? Esse é o sonho, um pouco da governança, e eu acho muito interessante a análise que o Andy Brown faz aqui, no sentido de que isso representa uma economicização do campo político, ou seja, você traz aquilo que é da esfera política, que é a decisão, né, de alocação de recursos, de prioridades, de tudo isso,
Você tira do campo da política, leva isso para um campo que seria supostamente mais eficiente, de uma administração mais eficiente, mas que é despolitizado, e você funde a figura do cidadão em uma espécie de iniciativa comum, ou seja, ao invés de cidadãos que têm conflitos num ambiente, né, num território politizado, eles são colocados nesse lugar aí de stakeholders que devem participar de uma iniciativa comum e eficiente. Enfim, então, acho que esse é a ideia geral um pouco da governança. E a Isabela levantou, né, a mão, pode falar. Ei, gente, boa noite. Como é que eu faço para eu baixar minha... É só clicar em abaixar a mão. É que o Marco falou no início da fala dele sobre essa questão da regulamentação, né? Intervenção estatal no neoliberalismo. Aí eu lembrei daquele livro do Chamayu, que ele vai falar sobre neoliberalismo, vai falar principalmente sobre neoliberalismo autoritário, né? Vai falar muito sobre o Chile. E aí, assim, eu fico me recordando, né, da experiência chilena, né, como uma das experiências atuais, assim, né, do neoliberalismo na América Latina mais impactantes, assim, desastrosas, né? A gente vê desde da época de Pinochet como que a necessidade de regulamentação e intervenção estatal mesmo, né, para a garantia da promessa neoliberal de liberdade, ela é necessária, né? E aí o Chamayo, ele vai dizer que a liberdade, ela é como se ela fosse, ela é uma liberdade disfarçada, né? Uma liberdade falsa, porque se pede, né? Se defende a liberdade, os neoliberais defendem a liberdade, mas é uma liberdade contrária à democracia, né? Porque a democracia, ela seria apenas uma forma de governo ali que deveria estar desvinculada às formas econômicas e essa própria racionalidade neoliberal que vai ser determinada e que vai tornar todo o restante assim, da vida, né, condicionada a ela. E aí eu acho assim, que nesse sentido, esse autor, né, especificamente a gente não leu ele, mas é porque eu lembrei, se diferencia um pouco da Wendy Brown por entender que o neoliberalismo ele é autoritário por excelência, né? E ela já vai entender, acho que é uma faceta, né, das democracias liberais ao autoritarismo, como se fosse um ápice, né? O ápice do neoliberalismo para ela fosse o autoritarismo. Enfim, eu quero acabei ver, de... Isabela, o que ela vai pensar nas ruínas do neoliberalismo, porque eu acho que ela estava com uma visão mais otimista antes do Trump, né? Então, eu acho que talvez ela possa ter inserido essas reflexões sobre o autoritarismo agora, sabe? Não sei. Pode ser que ela tenha mudado, mas o que ela diz aqui, ela fala para não confundir com fascismo, né? Num certo sentido, talvez assim, eu concorde com ela, ou seja, ainda que haja um elemento autoritário no neoliberalismo, ele não deve ser imediatamente confundido com fascismo, ou seja, existe, eu acho que um ponto que isso sim ela defende, já está claro aqui, é de que não há incompatibilidade, porque é preciso lembrar que o discurso neoliberal ele aparece lá naquela sociedade Montpellier, com o ordoliberalismo alemão, depois a Escola de Chicago, ele é um discurso de contraposição ao nacionalsocialismo. É um discurso que ganhou força, etc., na Alemanha pós-guerra, né, como acusando, né, e o discurso dos neoliberais é interessante, porque eles colocam e aí dá para entender um pouco esse povo que fala que o nazismo é de esquerda, né? Porque do ponto de vista do discurso neoliberal, a estratégia política nazista é próxima de uma estratégia estatista. Eles aproximam de uma política estatizante e de intervenção direta do Estado na economia, e em contraposição eles defendem a liberdade, ou seja, isso é autoritário, comunismo, fascismo, nazismo é autoritário, é um Estado autoritário que intervém, e oposto a isso é uma sociedade de livre concorrência. Enfim, então a liberdade afirmada pelos neoliberais no seu discurso originário se contrapõe ao nazismo, enfim, e ao fascismo e tal. Então eles nasceram com essa ideia de liberdade. Eles seriam liberais também nesse sentido político do termo, liberalismo político. Só que o que a Wendy Brown vai mostrar é que, olha, ainda que tudo bem o neoliberalismo não seja imediatamente autoritário nesse sentido, de fascista, ele é compatível.
né? E assim, experiência, aliás, a primeira experiência mais concreta de neoliberalismo do mundo foi num regime autoritário, foi no Chile do Pinochet, né? Enfim, então, e já começou mal, né? E estava lá o Milton Friedman, o pessoal da escola de Chicago que defendeu um discurso antinazista, estava lá implementando, né? Os Chicago Boys foram para lá, para o Chile, todos felizes, né? Não queriam nem saber se mataram o Allende, se o tanque estava na rua, se a galera estava sendo perseguida, tocar o projeto neoliberal adiante, né? Enfim, então o fato de ser um projeto que tem compromisso com a democracia, isso não tem, né? E desde o início nunca teve. Agora, isso não quer dizer que ele vai ser sempre fascista. Eu acho que esse que é o ponto que talvez seja, de alguma maneira, defensável, né? O Danton e o Pedro levantaram, que eu não sei quem foi primeiro. Só uma coisa, eu vou mandar no grupo também um texto mais antigo dela, de 2006, que ela fala do pesadelo americano, neoliberalismo, neoconservadorismo e desdemocratização. E pelo que eu me lembro, tem muito tempo que eu li esse texto, ela falava de uma certa aptidão do neoliberalismo para se articular com regimes autoritários. Talvez seja menos do que, seja menos do que uma imediata associação, seja uma coisa sempre vem junto com a outra, mas seja mais do que uma mera possibilidade, seja uma tendência, né, digamos assim. É como se fosse um casamento que funciona melhor com o autoritarismo, digamos assim. Mas vamos lá, o Danton, então, não sei quem foi primeiro. É o Pedro, eu acho. Então vai lá, Pedro. Oi, gente, tudo bem? Então, só fazendo um comentário em cima do que o professor Marco Antônio disse, o próprio Paulo Guedes, né, ele disse que era irrelevante intelectualmente que o Pinochet era o presidente, quem regia o Chile, sabe? Assim, você vê que para o cara a intelectualidade é fazer conta, sabe? Assim, econometria, entendeu? Então, é engraçado, assim, também, quer dizer, não é nada engraçado, né, mas o neoliberalismo, como ele adota uma forma política de legitimação ideológica, né, assim, de legitimação das desigualdades, né, de legitimação das diferenças, entendeu? Justamente por uma noção de qualificar as pessoas que realmente atingem, né, esse estágio, um estado de fartura e outras que não, né? E também tem um ponto interessante, né, que se dá a partir até de um comentário, né, que relaciona isso, a questão do fascismo, né, do estatismo com o neoliberalismo, que a própria Wendy Brown, ela trata no livro dela, né, aí agora o próximo livro que a gente vai ler, né, Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela trata nesse livro justamente a concepção um pouco do Hayek, assim, né, que ele vincula a liberdade a um estado de mercado e moralismo, entendeu? De que quando o homem ele atingir, né, enfim, a liberdade frente ao Estado para, enfim, produzir trocas e tudo, o problema é que o espectro do mercado ele pode talvez ter um autoritarismo um pouco mais oculto do que o do Estado, né? Porque o do Estado é bem, assim, bem escandaloso a todos os olhos. Mas o mercado, tipo, eu vejo muitas vezes os neoliberais aqui do Brasil que criticam o modelo chinês, por exemplo, falam que lá não é uma democracia, que não existe liberdade, mas aqui no Brasil nós temos tipo, 70% das pessoas presas, literalmente presas à forma de subsistência no mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, é um paradoxo interessante que você vê como é que o neoliberalismo é uma corrente ideológica que legitima a nossa realidade como ela é, né? Que legitima esse estado do liberalismo clássico, mas de uma forma um pouco mais robusta, né, assim, de tentar sempre, né, assim, ser mais eficaz e mais eficaz e mais eficaz, entendeu? E isso só tende a uma concentração dos recursos, né, uma vez que eles já estão predispostos, e foi o que aconteceu, né, desigualdades regionais e a economia também colapsando justamente pelas suas próprias contradições, né? Então, é interessante, assim, de se fazer essa análise. E também uma coisa que eu acho que aí seria o grande ponto do neoliberalismo com o fascismo, né, justamente porque o fascismo, muitas das vezes, ele é uma captura realmente, né, assim, do Estado por parte de uma classe empresarial, né, assim, foi isso que aconteceu no Brasil, foi isso que aconteceu em vários países, né, que tiveram uma escalada autoritária, de direita, né, então, assim, quando você tem um Estado democrático como o nosso, que ele é muito hipossuficiente, às vezes, em termos de paradigmas jurídicos para combater as desigualdades presentes do mundo material, a gente pode até se conceber que existe, na verdade, uma democracia, uma ditadura do mercado aqui dentro, entendeu? Então,
é interessante assim, a gente fazer paradoxo, né? Quando o mercado ele consegue aglutinar o Estado para os seus próprios interesses, né? E isso seria uma escalada autoritária muito próximo, né, do fascismo. Ok, interessante isso, Pedro. Eu concordo, assim. Eu só acho que, por exemplo, no texto mesmo da Wendy Brown, ela dá exemplos do Obama, o discurso do Obama, que é um discurso de economicização, justamente, de submeter políticas sociais ao aumento do PIB, né? Que é como se tudo tivesse vinculado a isso, né? E fosse esse o objetivo final. A gente vai investir nisso porque é como se vamos implementar um programa de distribuição de renda mínima, porque isso cresce o PIB. Bolsa Família é bom porque aumenta o PIB do Brasil, e tudo parece que no final é um motivo econômico. Então fica claro que o discurso neoliberal não é um discurso só de direita, é um discurso do Obama também. Eu não sei como caracterizar o Obama, mas ele não é a mesma coisa que o Trump, né? E não é a mesma coisa que o Pinochet. Enfim, então ele atravessa um espectro muito amplo e eu acho que a gente precisa entender essas variações das manifestações neoliberais, não colocar tudo no mesmo saco, como fascismo, simplesmente, né? Eu, pelo menos, tendo a preferir esse tipo de abordagem. O Danton quer falar também? Valeu, Marco. Eu pensei um pouco nisso que vocês falaram, porque eu estava lendo também mais um artigo de opinião recentemente do que qualquer coisa, e estava falando um pouco sobre, eu acho que conversa um pouco sobre a questão de governança e essa governança, o termo que ela usa, né, que não é muito próximo da gente aqui, da nossa literatura no português brasileiro, mas como que existe também uma questão de uma produção de consenso, né, dentro desses regimes neoliberais, que funciona meio que num binômio com uma imposição violenta e, portanto, por vezes, de uma estrutura de poder mais opressora e assim, né, a opressão ela não se dá simplesmente em governos de direita, ou a gente, né, hoje uma das principais ferramentas de prisão, de abuso de poder da polícia tem sido alguns regimes jurídicos implementados no governo do PT, né? Então, assim, e a gente viu isso também em outros momentos, seja governos estaduais, prefeituras e afins. Mas o ponto central é que existe, talvez, é mais uma sugestão, talvez, de um tópico para a gente pensar também, sobre essa balança entre uma produção constante de consenso que vai ruindo quando essa narrativa, sobretudo uma narrativa mesmo, e um instrumento mesmo de produção de subjetividade, vai ruindo e não vai se mantendo pelas próprias estruturas econômicas que aqueles sujeitos não estão conseguindo mais suportar. Porque o sacrifício é isso também, né? Um sacrifício em vários âmbitos. E aí, quando você tem esse consenso ruindo, esse discurso do empreendedorismo, de uma empresa, de um cuidado de si, bem deturpado, não no sentido Foucaultiano, né? Você tem uma opressão mais ativa, mas a opressão é constante, assim, né? Ela se dá no governo Obama, ela se dá no governo Trump, ela se dá pela força policial dos dois governos. Então, assim, talvez o que o neoliberalismo comunique seja talvez essa tentativa de uma produção de subjetividade através das ferramentas próprias, um controle de mídia que não se dá pela pluralidade de opiniões e de caminhos e de aberturas de espaço para que opiniões divergentes sejam postas, mas pela liberdade econômica de poder investir em canais de mídia e comunicação para que seja produzido o mesmo tipo de notícia da mesma forma, né? Só em um site, em uma aba diferente, um jornal diferente. Mas talvez essa produção de consenso comece a ruir e aí talvez a opressão entre. E talvez no Chile, que foi esse laboratório neoliberal, primeiro grande laboratório neoliberal na América, né, e talvez no mundo ocidental, talvez, não sei, não fiz um estudo mais aprofundado sobre isso, mas acredito que seja o Chile. Talvez essa ferramenta inicial de estrutura ditatorial seja mais relevante
porque você estava tendo a destruição de um governo de esquerda eleito por um sistema de social care, de welfare state, que estava sendo completamente destruído, em um sentido completamente oposto ao que as eleições tinham indicado. Então, a opressão aparece talvez como uma figura inicial mais fundamental ali. E depois que as coisas se estabilizam e o PIB cresce e se tem redução, isso é muito doido, né? Porque tem estudos, eu não sei qual a fidelidade desses estudos e qual que é a seriedade deles, que demonstram uma redução da miséria em certas estruturas neoliberais, mas um aumento muito grande da população que é pobre, a população que não tem acesso a condições melhores, básicas mesmo, tipo, um acesso à educação melhor, assim, coisas básicas no sentido que a gente discutiu em textos anteriores, né? Mas a miséria era diminuída, porque a exploração, ela é ampliada para vários tipos de sujeitos, assim, e é até um argumento muito utilizado, assim, por estruturas neoliberais, né? Ah, mas a miséria diminuiu, algumas estruturas de fome diminuíram, todo mundo tem emprego, a gente conseguiu reduzir o índice de desemprego aqui, o índice de desemprego está num índice mais de girar essa mão de obra do que um desemprego que é governado, né? O índice de desemprego é governado, aqueles 10% que Fernando Henrique Cardoso sempre falava, né? Então, é meio que isso que eu queria falar sobre esses dois pontos. Obrigado, gente. Ok, Danton. Sofia estava com a mão levantada também, pois não? Acho que eu vou fugir um pouquinho do que o Danton falou. Na verdade, eu estava pensando exatamente o que vocês estavam falando antes sobre como o neoliberalismo, apesar de ser global, ele acaba sendo articulado assim, com uma determinada sociedade, com os discursos, né, com essa base histórica, como ela vai falar. E aí eu fiquei pensando exatamente no Brasil, que foi uma sociedade que passa pela colonização e pela escravidão e tal, e também em outros lugares, porque eu estava pensando num exemplo, assim, que eu sempre escuto de um professor que é estrangeiro, que é europeu, sobre algumas diferenças, né? Até quando a gente está falando de neoliberalismo entre o país dele e o Brasil, assim. E eu fico pensando exatamente como que essa articulação se dá para pensar quem está na base, assim. Então, para pensar que quem está na base exatamente são as pessoas que são racializadas, são pessoas negras, e para pensar como que a população indígena é afetada por essa governança, assim. E eu fico pensando também como que é a situação dos migrantes, por exemplo, nesse país, no país dele, assim. Então, eu sempre fico meio incomodada quando ele está utilizando essas comparações para pensar essa base histórica, assim. Beleza. Tem a Tati. Ih, tá cheio de mãozinha aqui agora. A Tati, a Isabela e a Gabi. Não sei quem. Acho que a Gabi estava primeiro, não era? Não é não? Então, não, aí, a Tati está na minha frente. Depois Tati? eu não sei se sou eu ou a Isabela. Então vai lá, Tati. Então, eu fiquei pensando, quando o Marco falou dessa questão aí do Obama, né, e tal, e já era uma coisa que eu já havia pensado, sabe, sinceramente, assim, pensando, poxa, a esquerda e tal coisa, mas é um discurso meio mutável, né? E aí eu lembrei do conceito do rizoma do Deleuze, sabe? De ser uma estrutura assim tão complexa e tão mutável, né? Com tantos ramos, com tantas ramificações, que meio que você sempre vai cair naquela raiz, né? Que é o neoliberalismo. Então, eu acho que ele tem várias facetas, e aí, com o que a Sofia falou, né? Eu acho que com o que a gente viveu de processo histórico, você já tem esses agentes, né? Que eles, assim, mas você tem um mínimo, aí, assim, para o mínimo é sempre aquela população que já vem de um outro processo, né? Questão dos negros, dos povos originários, das mulheres, já tem um agente ali, né? Já tem uma pessoa predestinada ali. E uma vez eu tive um professor no ensino médio que ele me falou uma coisa assim, que hoje, não que eu venha pensado nisso com seriedade, né? Porque ele falou com seriedade, mas ele falava assim, ó, a pior coisa que a mulher enfrentou foi a questão do trabalho, foi se predispor ao trabalho. E aí ele falava isso assim, de uma piada e tal.
Mas nessa lógica neoliberal, né, quanto a mulher fica sobrecarregada, a gente vê na pandemia aí, assim, o processo feminino é mãe 24 horas, e aí se é professora aí também 24 horas, e é teletrabalho, um monte de processos que estão ali enraizados ali, porque você tem tanto o processo neoliberal como o fator histórico, igual a Sofia falou, e quando você vai juntar tudo, é uma coisa muito complexa e muito difícil de vincular. E, geralmente, ela não se desvincula, ela só muta, né? Ela vai mutando de uma coisa para outra, assim. Ok. Eu queria comentar um pouco, gente. Isso que você falou, Sofia, eu fico pensando muito que realmente ela até dá um exemplo assim que o neoliberalismo na Suécia vai ser diferente do neoliberalismo nos Estados Unidos, que é diferente do que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, as disputas que aconteciam em torno do Bolsa Família, por exemplo, mudaram de 10 anos para cá, né? Existem alguns setores da direita que hoje em dia defendem a renda básica com uma certa afirmação econômica. E aí eu acho importante o que o Pedro trouxe, que é essa justificação da realidade, né? É uma forma de manter as coisas como elas estão. E uma justificativa que passa sempre pelo econômico, porque impede uma discussão substancial sobre a qualidade de vida das pessoas, porque toda a ideia de qualidade de vida passa pela ideia de salário. Então, por exemplo, nos governos do PT, houve um acesso muito grande à classe média, né, de pessoas que estavam nas classes D e E, e redução da fome e tudo mais, e grande parte desse acesso se deu por redistribuição de renda, e nem tanto, claro que muito mais, mas pelo fortalecimento de serviços públicos. Então, é mais fácil, em geral, você justificar olha, agora você tem o dinheiro na sua mão, e aí você faz com ele o que você quiser, né? Que a gente sabe que na prática essas pessoas estão matando a fome e que isso é uma medida emergencial, mas o que eu estou querendo dizer é assim, a ideia ainda do serviço público, em muitos sentidos, recai na ideia do sanguessuga, que é o Paulo Guedes usou esse termo para se referir a servidor público, chamar todo mundo de sanguessuga. Colocando todos os servidores públicos no mesmo barco, como se todos fossem milionários, né, assim, privilegiadíssimos e tal. E então, o que eu acho que acontece aqui no Brasil, que essa justificativa, ela passa muito por essa ideia do tem que fazer crescer, e a gente está dando condição para todo mundo fazer isso. A gente precisa permitir que todo mundo alcance empreenda e cresça por si mesmo, né? Sem discutir, por exemplo, as condições iniciais que as pessoas começam nessa disputa, que é o tempo inteiro que a gente tem falado, assim, em termos de críticas ao discurso meritocrático, mas que parece não entrar muito não tem espaço nesse debate, né? Então, agora a gente viu, por exemplo, nessa pandemia, essa polarização entre pessoas que defendem os seus próprios negócios de não falir, e que muitas vezes são pessoas, de fato, que não são ricas, são pessoas que precisam de trabalhar o tempo inteiro ali para ter uma renda mínima, e pessoas que estavam preocupadas com a saúde pública, como se houvesse essa contraposição, uma vez que não há nenhuma garantia de renda mínima para essas pessoas, não há nenhuma ordenação combinada de estados, municípios e governo federal para suprir as necessidades básicas dessas pessoas. Então, tudo parece voltar assim, para a gente precisa fazer um debate tão mínimo, né? No caso do auxílio emergencial, por exemplo, porque tudo é considerado um favor que o Estado faz, sabe? Um grande custo, e é isso que eu acho que a gente não discute, assim, ao custo de quê? Quem está se sacrificando? Então, aí que eu acho que é interessante esse mecanismo do sacrifício, assim, essa ideia do sacrifício, nessa pandemia, eu acho que está muito presente nas nossas vidas, de que todos estão perdendo, mas quando a gente para pensar em quem perde o seu salário, com qual um salário mínimo com o qual se alimenta, e quem perde, sei lá, uma participação de lucros milionária, é muito diferente, né, a qualidade da perda. Então, um pouco
é isso que me parece obscurecido por essa lógica empresarial de responsabilização individual, a impossibilidade de discutir a qualidade das perdas nesse sacrifício e quem de fato é sacrificado. Então, por exemplo, o que a Sofia falava, para mim, fazer um debate, eu acho que a gente tem falado nisso nos últimos encontros, fazer um debate sobre quem se sacrifica no Brasil precisa passar pelo discurso do racismo, do sexismo, mas sobretudo da estrutura racista colonial. Como não considerar a racialização da pobreza, por exemplo, que alguns autores vão falar? E aí ela vai dizer desses dois mecanismos, né, gente? Eu vou falar rapidamente, aí passo a palavra para a Isabela. Mas desses mecanismos de delegação e de responsabilização que vão representar o aumento desse sacrifício. Então, a delegação é a ideia de que o Estado não se responsabiliza ele mesmo por tudo, ou seja, ele passa a responsabilidade pela solução de problemas para capilaridades, né, para o município, para o gestor, para o indivíduo, em última instância, e a responsabilização, só que a delegação, que ela vai dizer, a delegação é apenas uma descentralização do poder, e ela não é em si problemática. O problema é que ela vem junto... Isabela, você decide. Eu estou falando só para a gente não perder esse ponto que eu acho importante, que é a ideia de que quando essa delegação é combinada com a responsabilização, o que acontece é que o indivíduo é colocado como o único culpado pelo seu sucesso ou fracasso e tende a arcar com as consequências disso, porque ele tem a liberdade de escolher o caminho dele e de investir em si mesmo, né? Então, quando ele escolhe nas coisas erradas para investir, ou quando esse investimento não rende, ele é o responsável por esse fracasso e pelo fracasso da nação, uma vez que os indivíduos são coletivamente responsáveis, individualmente responsáveis pelo bem da coletividade, né? E aí, essa é a dimensão aí sacrificial dessa cidadania, que ela fala que vai inverter o contrato social, né? Em vez de a gente criar o Estado para proteger os indivíduos, a gente coloca nas costas do indivíduo a proteção do Estado. Só um comentário, eu achei ótimo essa inversão do contrato social, porque o contrato era isso, um Estado que garante a proteção dos indivíduos. Agora não, como se a gente contratasse criar um Estado para a gente ter que depois se sacrificar pelo bem do todo, né? Então, no final das contas, é uma relação invertida, né? Eu queria chamar a atenção para essa passagem do Sanguessuga, que eu achei ótima, né? Ótima, sim, né? Enfim, ela é muito ilustrativa do que a gente está vivendo hoje em dia. Um comentário só, o Gabi, antes disso, o Bolsa Família, toda essa ideia de renda mínima, isso é um discurso claramente neoliberal, na verdade, né? O Foucault tem uma aula do curso que ele discute isso, que é as políticas sociais neoliberais, e o exemplo é a política de renda, de imposto negativo, que chamava o Milton Friedman, que era justamente isso, você garantir uma renda mínima, uns contribuem com o imposto, outros o Estado paga, né, de uma renda para essa pessoa, e o discurso é todo um discurso econômico, não é um discurso humanitário, não é um discurso de inclusão social, é um discurso de ganhos e perdas. Se você mantiver a população abaixo de uma determinada renda, você tem uma perda econômica, então vale a pena dar dinheiro para as pessoas, é um cálculo que é feito. Mas é isso que eu falo, que no caso do Brasil, Marco, é impressionante como nem isso é um consenso, assim, e é por isso que eu acho que a raiz escravocrata, colonial, coloca isso em questão, porque não adianta apresentar dados econômicos de que vale mais a pena, porque essas pessoas são historicamente colocadas como encostados, como dependentes, como sanguessugas, então não existe uma razão humanitária, muito menos, mas nem a questão econômica, às vezes, consegue suplantar essa cisão que a gente vive, racial, na minha opinião. Eu concordo com você. No fundo, o que a gente tem de reação contrária ao Bolsa Família não é uma reação por aqueles que pensam por um viés econômico, né? É muito mais a expressão dos conservadorismos, dos preconceitos e uma espécie de ódio em relação a determinadas minorias, né? Me parece que é muito mais isso do que um argumento econômico, porque economicamente não se sustenta essa crítica. E uma coisa que me chama muita atenção, Marco, nesse que vocês dois estão falando, só para não deixar passar,
é que esse discurso ele se comunica muito com as aulas passadas, com os encontros passados, sobre a questão, sobretudo, de a manutenção de uma mão de obra semi-escrava. Eu acho que no interior, sobretudo, isso é muito claro, como que o trabalhador rural que tem acesso à Bolsa Família e outros auxílios é um incômodo por esse ponto de vista, sabe? O ponto de vista de que essas pessoas são, igual a Gabi falou, encostados e afins, esses adjetivos que a gente não quer escutar, mas Acho que ele congelou ali. Bom, congelou para vocês também, né? Congelou. Ô, Marco, só pegando o gancho que ele estava falando, eu tinha levantando a mão. Boa noite, né? Estou aqui pela primeira vez, então. Bem-vinda aí, Samara. É só interessante realmente essa questão, como os valores são invertidos a ponto de você culpar, né, a vítima, né, do sistema, né, aquele que deveria ter o apoio, aquele que deveria ser elevado para que aquelas diferenças fossem suplantadas. E isso é muito louco também, porque se a gente analisa que o ser é um empreendimento, né, em si mesmo, que a melhor qualificação, né, é algo que vai te elevar profissionalmente, né, financeiramente, e aí eu acho muito doida a lógica no Brasil que a gente enfrenta hoje, inclusive dentro da educação, né, porque eu trabalho numa empresa privada, né, de ensino superior. E assim, ao longo de alguns anos trabalhando, é muito doido quando você vê que à medida que as pessoas vão ficando mais qualificadas, talvez ela não sirva ao propósito econômico da empresa. E isso é terrível você trabalhar, sabe? Quando você pensa em uma qualidade, mas às vezes essa qualidade é cara e o mercado não está disposto a pagar. Isso é muito doido, gente, sabe? Eu já fui demitida por ter um doutorado. Exato. Quando eu trabalhei em faculdade particular, que eu me lembro de colegas que defendiam o doutorado e não informavam a instituição, porque se fizessem isso, seriam demitidos. É a coisa mais maluca que você pode imaginar. Eu tô coordenando um curso agora, né, aqui em BH. Eu sou da Paraíba, então lá na Paraíba eu trabalhei mais de 5 anos em gestão. E lá, como a gente tinha um déficit mesmo, a gente precisava de doutor. Eu tenho uma amiga que ela terminou pós-doutorado no Rio, ela foi para Pernambuco, porque aqui no Rio não tinha, né, mercado, lá tem, né, ainda tem. E aqui, quando eu estou nesse processo, o curso é novo, então acho que de ano em ano eu vou ter que fazer contratação. E assim, eu bati no pé, assim, eu disse, não, eu quero professor, no mínimo, mestre, doutor. Mas você já viu as contas do seu curso? Você já viu como é que vai ficar? Eu disse, olha, nesse momento eu não vou pensar nisso, não. Mas veja, eu sabia que eu não poderia contratar 2 doutores, porque eu já tenho 2 no meu curso, né? Então, eu disse, não, vou contratar então um doutor e um mestre, mas esse mestre eu nem disse, né, que ele está perto de terminar o doutorado, não vou dizer. Por hora, não. Mas veja como é constrangedor. Eu já tive vários colegas que me ligaram assim, Samara, demitiram todo mundo que era mestre, doutor, e agora estão contratando com outro patamar de salário, quase que metade da hora, sabe? Assim, e você fica assim, você conhece alguém para me indicar? Assim, você fica muito desnorteado com essa realidade. E aí parece um contrassenso, né? Olha, investe em você, né? Você é um empreendedor de si mesmo, né? Faça a aplicação desse investimento. Aí quando você faz isso, o mercado te dá um chute na bunda, assim, não, você é bom demais para a gente porque você é caro. Essa é a realidade, principalmente no Brasil, e isso é muito doido. Nossa, isso é sinistro mesmo. Antes, eu vi que a Sofia levantou a mão, Isabela também voltou, né? Você baixou e levantou de novo e tal. Mas eu vou passar a palavra para você, só queria falar assim rápido. Eu achei muito boa essa passagem do sanguessuga, né? Os termos que a Wendy Brown usa, né? Quem são essas categorias colocadas nessa posição? É a gente aqui, né? Trabalhador, pensionista, funcionário público, estudante universitário, beneficiários de assistência social, todos eles somos sanguessugas do ponto de vista, e a gente sabe disso, né? Esse ódio em relação à universidade, aos professores, aos estudantes, é um ódio que tem essa dimensão neoliberal mesmo, ou seja, nós não somos empreendedores, nós não produzimos e ajudamos a prosperidade desse país, a gente é um peso, a gente é um gasto, a gente é um sanguessuga que fica sugando recurso público e na hora que as pessoas falam em diminuir o Estado, a gente é contra e a gente fica sugando o dinheiro deles, os grandes produtores que estão lá levando o país adiante. E a gente sabe que discurso é esse. E é impressionante como que esse discurso, que é um discurso
neoliberal, se casa a um discurso conservador. Eu acho que a ideia dos atos sacrificiais ajuda a entender isso. Há por trás uma ideia de patriotismo, que é um discurso super conservador no Brasil, de direita, nacionalista, e que está casado com esse discurso. E a ideia é essa: os verdadeiros patriotas são os empreendedores. É um casamento direto entre um discurso empresarial e um discurso conservador, nacionalista. Nós somos inimigos nos dois frontes. Nós somos antipatriotas, né? E nós somos contra a prosperidade econômica, contra o mercado, contra o avanço. E provavelmente ateus. Aí que lascou. Ainda tem o religioso, é claro, e além do mais, não tem fé, né? Enfim, então é o pária do pária do pária, né? Enfim, então acho que é interessante perceber essa associação no Brasil, é muito evidente. Você tem no mesmo governo um cara como Paulo Guedes, um Chicago Boy, junto com um tanto de militar, com esse discurso patriótico, e com a galera os pastores, né? Enfim, e é esse casamento, né? E nós somos párias em todas as frontes. Eu esqueci que falta fé também, né? Enfim, então a Isabela, acho que estava levantada primeiro. Acho que era a Sofia. Era bem pontual. Tá aberta. Era bem pontual sobre o comentário da Samara, assim, é uma coisa que acontece nas ciências sociais que eu fico de cara, que é que tem muita empresa, tem empresa júnior das ciências sociais. E tem muita empresa júnior que tem rolado por aí. E duas coisas que me impressionam muito. A primeira é que as ciências sociais têm se deslocado muito para o mercado de trabalho, para trabalhar com análise de dados, assim. Então, é muita gente que está indo nesse sentido. Primeiro, porque a gente não tem muita perspectiva acadêmica, mas é muita gente. E depois eu fico pensando que é um trabalho gratuito que a galera faz nessas empresas júniores. E essa empresa, ela trabalha para muita gente, assim. Eles contratam o serviço das empresas júniores de uma maneira absurda. E aí você fica trabalhando de graça, se qualificando, assim. A galera consegue um estágio, assim, e consegue meio que pegar umas vagas a cargas horárias absurdas e salários muito baixos, assim, mas eu fico muito, muito abismada com a ideia da empresa júnior, como ela tem crescido, assim, nesses cursos, sobretudo ciências sociais, para mim é muito absurda a ideia de uma empresa júnior, assim, tão grande, sabe? Sofia, eu não sei como é que se dá, não, mas, por exemplo, o meu enteado, ele está fazendo engenharia geológica na Federal, né, em Ouro Preto, e ele está agora na direção da empresa júnior de lá, mas é interessante, pelo menos na Federal, como funciona, porque aqueles estudantes, eles conseguem estagiar e se qualificar para o mercado de trabalho, só que a empresa cobra das empresas que contratam, né? E, no caso, esse valor é revertido em prol da instituição, do curso, dessas ações, da própria manutenção dessa empresa. Isso na federal, né? No ponto de vista privado, com certeza não. No máximo, assim, quando a gente trabalha no privado, vou tirar né, dentro da instituição que eu trabalho, tudo aquilo que a gente tem que fazer, porque o MEC exige, né? Clínicas, escolas, hospitais, escolas, escritórios júniores, as empresas júniores que tem que ter. Na verdade, a gente cobra preço módico, na verdade é bem módico mesmo, para sustentar a clínica, o hospital, sabe? Então, não é algo que gera lucro, não, mas o intuito é que aquilo tem que, pelo menos, bater os custos, entendeu? E aí eu não sei como é que se dá nos outros, mas pelo menos tem essa lógica, assim, olha, isso aqui lucro não dá, mas prejuízo também não pode dar, porque senão já vem outra pressão, entendeu? Só um comentário sobre isso, que eu participei de um debate recentemente no sindicato sobre uma proposta, né? Tem uma discussão de uma resolução interna à universidade para permitir esses financiamentos externos, né? De empresas, pode ser de empresas, mas também público. E é um debate que está crescendo, porque, afinal de contas, a universidade teve cortes significativos no repasse, e para se manter, por exemplo, a UFMG tem de financiamento externo em torno de 50 milhões que ele recebe, tem alguns convênios com diferentes empresas, tem um negócio da Google, gigante lá, o pessoal da computação, tem outros, da Petrobras, parece que a Petrobras é a principal parceira, mas esse dinheiro, do jeito que o governo agora está lidando com isso, ele não fica na UFMG, não. Eles recebem, tem uma parte pequena que fica e a maior parte vai para um fundo lá no governo e os caras não repassam também. Então, mesmo o dinheiro que supostamente se captou de empresas para financiar projetos também fica lá com eles e não volta, né? Enfim, então é um negócio assim... Um contrassenso, né? Parece que você faz assim, eu vou vender minha alma ao diabo para ganhar dinheiro, mas o dinheiro que eu ganhar do diabo também não vai ficar comigo, não, sabe? Vai embora, sabe? Enfim, então é aquela coisa, eu fico pensando o que é uma relação
abusiva e tóxica, né? Essa é uma relação totalmente tóxica. A Sofia falou, a Isabela, então. É que aquela hora eu tava pensando, o que eu queria comentar se tinha a ver, eu acho que tem a ver, assim, que é um trem que eu tô pensando, que foi, a Sofia começou falando sobre essa questão de quais são as populações mais vulneráveis e exploradas no neoliberalismo brasileiro, vamos dizer assim, né? E aí depois, Marcos, você deu aquele exemplo do Bolsa Família, ele ser entendido também nessa ótica neoliberal de investimento. Aí eu fiquei pensando assim, que o combo, né, dos Chicago Boys é privatização, desregulamentação e cortes sociais. Sendo que esses cortes, eles são exceto para militares, né? Então, militar não tem corte, principalmente na nossa realidade. E aí eu fiquei pensando que dentro dessa lógica, né, de, por exemplo, apesar de o Bolsa Família, essas políticas sociais, elas serem entendidas como um investimento, né, um investimento no capital humano. Então, a gente tem, por exemplo, a ONU, né, vai entender os índices de desenvolvimento humano, eles vão ser baseados nessa ideia de capital humano, né? Então, apesar desses investimentos sociais, eles serem um investimento em capital humano, eles sofrem esse ataque, vamos dizer assim, né? Ainda mais nessa época, com a privatização e a desregulamentação, porque eles também, cortar esses investimentos atinge principalmente essas populações que vão ficar cada vez mais vulnerabilizadas, e atinge no sentido, assim, corporal mesmo, de vivência, de sobrevivência, né? Então, são pessoas que agora passam fome e que estão morrendo de fome. E aí eu fiquei lembrando do livro da Naomi Klein, acho que chama alguma coisa de choque, terapia de choque, que a tese dela é que o choque econômico no neoliberalismo, ele está ligado ao choque físico. Então, ela vai mostrar como que no neoliberalismo autoritário, né, e ela entende que todo neoliberalismo ele é autoritário também, todo choque econômico é acompanhado com esses índices de crescimento do autoritarismo, através principalmente, por exemplo, da tortura de pessoas que são presas, né, pessoas que desaparecem nos países que estão passando por governos neoliberais. E aí eu fiquei tentando associar isso com a nossa realidade daqui, sabe? De pensar assim, como que esse ataque a essas políticas públicas, ele não é simplesmente como se fosse apenas uma desregulamentação ou uma privatização, mas tem esse ataque direto à vida, né? E esse ataque direto, ele vem, né, com aumento de mortes, fome, encarceramento. Então, assim, óbvio que eu não estou aqui dizendo que como se a gente estivesse vivendo num Chile, né? Assim, tô passando longe disso, né? Não quero fazer comparações esdrúxulas, assim. Mas estou dizendo, assim, nesse sentido de que essa desregulamentação, essa privatização, esses cortes, eles vêm também como um ataque direto à vida dessas pessoas, né? E eu acho que faz muito sentido pensar na importância de um governo como o Bolsonaro, que é um governo que defende o autoritarismo, mesmo que né, o que ele possa ou não possa fazer agora seja algo que a gente ainda não consegue dizer, né? Porque a gente está vivendo aí uma resposta da esquerda, né, e da população em tentar frear o que ele faz, mas eu acho que é muito nesse sentido do choque mesmo, sabe? Tanto do choque econômico, tanto quanto do choque corporal, em algum sentido, em algum nível. Eu não sou tão crente quanto você de que a esquerda tem o poder de ocupar as ruas e, com isso, frear o projeto Bolsonaro. Mas tudo bem, estou nas ruas ainda assim, mas enfim. Ô, Gabi, você não ligou o áudio, não? A gente está encaminhando para o final. Eu acho que muitas coisas ficaram, né? Esse texto tem muito conteúdo. Por exemplo, o papel do direito nesse aspecto todo, como legitimador dessa lógica neoliberal e, às vezes, como um produtor, né? Ela vai inverter, trazendo o que o Foucault falou, inverter a lógica de que não apenas a forma jurídica vem depois, né? Mas que, às vezes, ela vai conduzir essa racionalidade neoliberal. Então, no Brasil, a gente consegue ver isso claramente, por exemplo, nas reformas recentes da Previdência, a reforma trabalhista, essa
vociferação da reforma administrativa, né? Tudo isso com essa ideia de conduzir esse enxugamento do Estado, esses choques de gestão, né? Esse minimização dos gastos, e tudo isso visto como gasto, nunca como investimento, né? Como, enfim, políticas de bem-estar. No final, ela vai falar sobre alguns desafios que eu acho que a gente não vai discutir mais, porque a gente tem que finalizar, mas pensar nos próximos encontros, que para mim são desafios muito importantes, principalmente nomear as alternativas. Eu acho que a gente precisa dizer o que a gente coloca no lugar. Então, por exemplo, eu leio algumas críticas contemporâneas dizendo a crítica ao neoliberalismo, ela quer acabar com o capitalismo, ou ao não falar de capitalismo, ela só quer, por exemplo, reformas social-democratas. Esse é o nosso projeto, é a social-democracia, são mais garantias ou é o fim do capitalismo, né? E quais são... E aí ela vai falar, indo daqui até lá, né? Qual que é o caminho para produzir as condições para essa alternativa acontecer? Um cuidado para um neoliberalismo de esquerda, né? Não permear nossa linguagem, nossas estratégias, nossas condutas, então tentar também diferenciar essas condutas e estratégias das estratégias que são neoliberais, e marcar o sujeito não marcado no neoliberalismo, né? Em vez de a gente recair no universalismo abstrato, que serve a ideais neoliberais, né? Dizer quem são esses sujeitos que sofrem que sofrem diferentemente, né? Usando aí a linguagem da Butler, desigualmente com essa precariedade, e como fazer para não cair nesse sacrifício, né? Desses sujeitos especialmente. Ficam muitas perguntas, eu acho que foi ótimo esse encontro. E não sei se o Marco quer falar mais alguma coisa. Enfim, valeu, Gabi. Também achei ótimo. Só lembrar, então, que semana que vem a gente vai começar a leitura Nas Ruínas do Neoliberalismo. A gente vai discutir o capítulo 2 do livro. O segundo capítulo, A Política Deve Ser Destronada. Então, a gente vai poder... Porque esse texto eu achei também que ele é muito interessante, traz muitas coisas, e não deu tempo da gente explorar todas as possibilidades, mas, enfim, faz parte, nunca dá tempo, a verdade é essa. Mas esse texto, então, deixa um gostinho meio ruim, assim, a sensação de, eu queria ter falado sobre isso, eu queria ter desenvolvido mais tal questão, né? Vamos guardar, porque os temas vão voltar, né, nos próximos textos da mesma autora, então a gente vai ter oportunidade de discutir isso. Só um comentário sobre essas questões que ela coloca ao final, que são muito incômodas, num certo sentido, porque dá uma sensação de que, tudo bem, a gente está contra esse discurso, essa racionalidade neoliberal, mas a gente tem muita dificuldade de apresentar um projeto alternativo, de chegar com algo que faça realmente frente a isso, que não seja simplesmente negativo, mas que seja uma pauta positiva, né? O que a gente quer é isso, né? O que a gente defende e de uma maneira condizente com o nosso tempo, que seja convincente também para a maior parte da população. Enfim, a gente tem dificuldade de articular esse discurso e organizar essa luta, muita dificuldade. Inclusive, a minha interpretação do curso do Foucault, em defesa o Nascimento da Biopolítica, que é o curso que ele fala sobre o neoliberalismo, é justamente, o Foucault tem uma passagem que é muito polêmica, que ele diz que o socialismo não desenvolveu uma governamentalidade própria, né? Ou seja, que não existe uma arte socialista de governar, e que o socialismo, de certa maneira, foi uma experiência enfim, que aconteceu na Rússia e em vários lugares, mas essa experiência do socialismo real, ela nunca conseguiu construir uma prática própria de governo, digamos assim. Ela sempre foi, de alguma maneira, implementou práticas que eram alheias a ela, externas, etc. E eu acho que o grande desafio do Foucault, estudar a governamentalidade neoliberal, é um pouco colocar essa pergunta, falar, tudo bem, a gente precisa entender quais práticas de governo os estados modernos efetivamente desenvolveram, e qual o discurso associado a essas práticas, para a gente pensar em práticas alternativas. A verdade é que a esquerda fica, muitas vezes, lutando por tomar, e às vezes chega ao poder, sem ter uma estratégia de governo, digamos assim, clara, né? E nesse sentido ela reproduz a mesma racionalidade que ela critica, e sistematicamente ela faz isso. E talvez o grande desafio seja pensar uma
governamentalidade socialista, por exemplo, ou não capitalista, né? E a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Eu acho que essas questões elas são incômodas por causa disso. É como se apontasse para um limite que eu reconheço na própria posição que eu defendo, né? Ou seja, um limite de não ter uma agenda claramente positiva estabelecida e, enfim, a gente está indo à busca disso. É claro que a gente não precisa ter tudo pronto na cabeça, que isso vai ser desenvolvido experimentado de diferentes maneiras, mas essa experiência está longe de ser uma coisa já vivida, clara, bem estabelecida. A gente tem experiência aqui e ali, que tem aspectos interessantes aqui e ali, mas longe de conformar um conjunto, né, bem sólido. Mas, enfim, faz parte do desafio do nosso tempo, né? A gente tem que enfrentar os desafios e não ficar resignados também, achando que agora a única maneira que existe de viver socialmente é essa, né, o liberal, regido por esses imperativos que a gente viu aqui. Ok, gente, vamos parar para a gente fazer um lanche. Eu dou aula daqui a pouquinho na pós, tem gente que vai lá para assistir a aula também, e no mais, um bom final de semana para todas, para todos, e a gente se vê semana que vem, tá bom, gente? Bye, bye. Valeu, gente. Obrigado. Professor, só uma pergunta. Pode fazer. O próximo tema eu que apresento? Eu lembro que eu tinha botado. Tá lá, né? Vamos seguir a lista. Você colocou seu nome né? lá naquela lista? Sim. Então, coloquei. Eu vou dar uma olhada. Então tá contigo, então. Quem colocou o nome assumiu lá. Estamos contando com você. Então, beleza, gente. Até semana Tchau, que vem. gente. Então. Abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.